Olá, eu sou Gisele Truzzi, advogada especialista em Direito Digital, proprietária de Truzzi Advogados. E hoje eu estou aqui para falar a respeito da vigência da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As pessoas estão perguntando, quando a LGPD entra em vigor, de fato? A realidade é que hoje, dia 19 de agosto, não sabemos exatamente essa resposta. O que acontece? É o seguinte, a LGPD, de acordo com o seu texto, entraria em vigor no dia 16 de agosto deste ano. Porém, com a questão da pandemia, a sua vigência foi prorrogada. Isso foi sendo alterado várias vezes, até gerando uma certa insegurança e dúvida de toda a população. E aí, para sabermos exatamente a vigência da LGPD, nós dependemos da votação da medida provisória número 959. Essa MP estava para ser votada no início dessa semana e teve a sua votação adiada. Essa votação deverá ocorrer nos próximos dias. Acontece que a MP 959 tem validade até o dia 26 de agosto, agora. Se ela não for votada, ela vai perder sua eficácia, ela vai caducar. Se essa MP perde a sua validade, a LGPD entra em vigor imediatamente, ainda em agosto agora, com as sanções previstas para agosto de 2021. Caso a MP seja aprovada, nós poderemos ter a vigência da LGPD para 3 de maio de 2021, também com as sanções previstas para agosto de 2021. Ocorre o seguinte, com essa prorrogação da votação da MP 959, houve uma disposição no Congresso ontem de que a LGPD poderia entrar em vigor no dia 31 de dezembro deste ano, com o final do término das questões emergenciais sobre a pandemia. Isso ainda não é uma certeza. Então agora nós temos 3 cenários diferentes. LGPD entrando em vigor ainda em agosto desse ano, se a MP perder sua validade. LGPD entrando em vigor em 31 de dezembro desse ano, ou LGPD entrando em vigor em 3 de maio de 2021. Questão é, teremos que aguardar as próximas definições aí do Congresso para sabermos a data exata de vigência da LGPD. E uma coisa muito importante é o seguinte, não importa quando a LGPD entre em vigor, se agora, em agosto, ou no ano que vem. Se a LGPD entrar em vigor agora em agosto ou no ano que vem, assim que ela entrar em vigor, os titulares dos dados pessoais, o cidadão, ou o Ministério Público, ou entidades de defesa do consumidor, poderão questionar as empresas e órgãos públicos sobre assuntos relacionados ao tratamento de dados pessoais, mesmo sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estar constituída. É isso mesmo. Mesmo com as sanções previstas para agosto de 2021, mesmo sem a Autoridade Nacional estando constituída, o Ministério Público poderá questionar as empresas e os órgãos públicos sobre o tratamento de dados pessoais. E o cidadão também poderá questionar essas instituições sobre como esse tratamento de dados é feito. E nesse período, se ocorrer algum incidente relacionado a dados pessoais, se houver algum vazamento de dados ou qualquer outro incidente, as pessoas que forem prejudicadas por esse vazamento de dados poderão sim ingressar com processos judiciais contra essas empresas ou órgãos públicos. Então é muito importante ter isso em mente, que assim que a LGPD entrar em vigor, as empresas e os órgãos públicos terão que já estar em adequação com a nova lei, porque isso poderá se tornar um alvo para questionamento do Ministério Público ou outras entidades e até mesmo do próprio titular do dado. E havendo incidente, essas instituições poderão ser responsabilizadas. Então,
Essa é a atualização que nós temos hoje, no dia 19 de agosto, sobre a vigência da LGPD. Vamos aguardar aí sobre a votação da medida provisória 959 para sabermos exatamente quando será a data de vigência dessa lei. Assim que a gente tiver novidades sobre esse assunto, nós vamos divulgar aqui nas nossas redes sociais. Até mais!